E depois das duas eliminações em Copa do Brasil e Libertadores, começa o desmanche no elenco do Inter e o primeiro titular encaminha a sua saída. Também a gente fala nesse vídeo sobre o processo que o Inter deve colocar em cima de um jornalista depois de algumas polêmicas, e a gente fala também sobre um negócio oficializado nessa sexta-feira de uma saída do Colorado. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. É muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, bata a meta até domingo de 9.000 inscritos. Falta um pouco menos de 60 inscritos aqui para a gente atingir essa meta. Então tu que não é inscrito ainda, te inscreve e também ativa o sino das notificações que vai ajudar muito o nosso trabalho, fechou? Gente, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre a polêmica que envolveu ontem o dia do Inter, né? O Inter acabou saindo da parte de esportes e foi para a parte de fofocas. Sim, o Inter saiu na área da fofoca nos portais. Por quê? Ontem o portal Léo Dias trouxe que aquela discussão que a gente tinha, pelo menos a informação que foi uma discussão no vestiário do Inter depois da derrota para o Cruzeiro no último final de semana lá no Mineirão, acabou não sendo apenas uma discussão entre os jogadores de cobrança, mas sim algo que aconteceu e teve vias de fato, tá? Pelo menos foi isso colocado pelo portal Léo Dias, e que os jogadores envolvidos eram o lateral esquerdo, Bernabé, e também o atacante Wesley, os dois que atuam pelo mesmo lado do campo, né? Acabaram voltando a atuar juntos pelo lado esquerdo, mas, segundo a reportagem do Léo Dias, a discussão ela foi mais do que isso, foi também uma troca, né, envolvendo esses dois jogadores, né? Não sabemos se foi de soco, o que aconteceu de fato, como é que foi essa briga, mas que teria sido apartado pelo capitão do Inter, o Alan Patrick, tá? E a cobrança que o Wesley colocou nessa discussão e depois das vias de fato foi que o Bernabé acabou expondo demais o elenco do Inter, envolvendo toda aquela situação de traição, né? A Maroc V6, a moça que se envolveu com o Bernabé, se envolveu depois com a Aguirre, segundo também, né? Essa mesma publicação, numa publicação seguinte, o Léo Dias acabou expondo também que o segundo jogador teria sido a Aguirre, ainda faltam outros dois jogadores que não foram colocados, enfim, acho que a gente não está aqui para falar sobre isso, tá? Mas é importante ressaltar porque ontem teve mais essa informação envolvendo essa briga dentro do vestiário. O Inter nega veementemente, o Inter diz que não, que isso não aconteceu, que foi uma discussão e uma cobrança da questão campo, né? Uma questão de cobrança, de um erro de passe, de uma jogada que foi trabalhada no treino e dentro do jogo não foi colocado. Então foram mais essas situações que acabaram acalorando a discussão dentro do vestiário, e o Inter diz que nem é esses jogadores envolvidos nessa discussão, ou pelo menos um deles não estava envolvido em toda essa treta, tá? E mais do que isso, segundo o Alexandre Ernst, o Inter vai entrar com um processo jurídico contra o Léo Dias, por conta de todo esse ambiente bélico que essas informações estão colocando dentro do Inter, porque, segundo o Inter, as informações elas não batem, elas são informações inverídicas, e por conta disso o Inter entende que o Léo Dias está prejudicando o clube, prejudicando o Inter. Tanto que, né, a primeira informação ela sai um dia antes, ou até foi um dia antes, foi no dia que o Inter foi concentrar lá no hotel da primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. E desde lá, né, a gente vê também o próprio Bernabé, lateral esquerdo, atuando muito abaixo daquilo que ele já demonstrou, tá? Mas é importante a gente ressaltar aqui. Segundo a informação do Ernst, o Inter vai entrar com um processo jurídico contra o Léo Dias, contra a equipe do Léo Dias, né, que acabaram fazendo a publicação. É sempre importante ressaltar. O portal, o nome é Portal Léo Dias, mas quem assinou a matéria, né, sobre essa situação toda não foi o próprio Léo Dias, e sim aqueles que são contratados, aqueles redatores e repórteres que são contratados para a equipe dele, tá? Agora a gente vai para uma oficialização, um anúncio feito pela equipe do Ceará hoje, que foi a contratação do Luca. Informação que a gente já tinha, que estava tudo acertado, estava tudo encaminhado, e o Luca retorna ao Ceará. Ele que fez toda a base dele lá no Ceará, acabou chegando no Inter. Se eu não me engano, ele fica aqui no Inter 4, 5 anos no máximo, né? Até ele acabar voltando, então, para a equipe do Ceará. O contrato dele com o Inter se encerrava no final de 2025. Né? Ele tinha contrato com o Inter até o final de 2025. E
né, as duas partes já estavam entendidas que não teria uma renovação de contrato no final desse vínculo. Então, por isso, o Inter, quando soube que o Ceará tinha interesse em levar o Lucca, o Inter falou, cara, se acertem com o Ceará, depois vocês voltem aqui e a gente também acerta a rescisão e fica tudo bem para todos os lados. O que o Inter definiu também junto com o Lucca? Cara, rescindimos, mas a gente mantém um percentual. Se o Lucca der certo no Ceará, se o Lucca for bem no Ceará, o Lucca pode ser vendido e aí o Inter quer uma fatia desse valor, tá? Não consegui confirmar, mas é entre 15% e 20% que o Inter mantém da porcentagem do Lucca numa futura venda, tá? O Lucca assinou com a equipe do Ceará um contrato até 2027. Então, todo o sucesso do mundo para o Lucca, não deu certo aqui, é um jogador que a gente criou expectativas, mas que lesões musculares e também falta de oportunidades, talvez, fizeram com que o Lucca não tivesse sequência no Beira-Rio, e isso faz com que ele agora tente retomar a carreira lá onde ele iniciou, lá no Ceará, tá? E agora eu sei, o assunto que vocês querem que a gente fale aqui, que é sobre o jogador, o titular, o primeiro a encaminhar sua saída do Inter depois das eliminações em Copa do Brasil e Libertadores. E, gente, todo mundo sabia, isso ia acontecer. Se não fosse agora, no mínimo, até o final da temporada, o Inter ia se desfazer de jogadores do time titular. E o primeiro, segundo o André Hernan, que agora está nos canais ESPN, o Wesley, ele encaminhou sua saída para o Al Rayyan do Catar. Tá tudo bem encaminhado para o Wesley deixar o Beira-Rio. O André Hernan não trouxe valores, não colocou quanto seria, né? Não foram divulgados esses valores da negociação, mas vale ressaltar que o Inter tinha aceito uma oferta do Krasnodar, da Rússia, no ano passado, no final do ano passado, assim, ó, lá por volta do dia 13, mais ou menos, de dezembro de 2024, o Inter tinha uma oferta nas mãos do Krasnodar da Rússia de 9,5 milhões de euros e o Inter tinha topado o negócio. Lembrando, o Inter tem 50% do Wesley e os outros 50% pertencem ao Palmeiras. Também é bom lembrar, o Wesley do ano passado valia 9,5 milhões de euros no entendimento do Inter. Eu sinceramente não sei se o Wesley de 2025 ele bate na casa dos 9 milhões de euros, tá? É bom ressaltar isso porque no momento que for divulgado esses valores, talvez a gente se surpreenda por quanto o Inter está vendendo. Vamos lá, redonda para 10 milhões de euros na época do Krasnodar. O Inter ia ficar com 5 e os outros 5 ficariam com o Palmeiras. Também pode ter acontecido nessa negociação, e por isso que ela ainda não foi anunciada e ela está encaminhada e faltam detalhes burocráticos, pelo menos foi o que eu consegui colher dentro do Inter, é que também o Inter pode ter conversado com o Palmeiras, né, falado com a presidente Leila Pereira e falado, cara, assim, é a oportunidade que a gente tem de vender o Wesley nesse momento. Quem sabe, né, a gente vende por esse valor, é um valor abaixo do que já apareceu antes, mas eu acredito que eu não consiga vender por mais. O Wesley está com 26 anos de idade e é uma proposta do futebol do Catar. Vendo, portanto, sei lá, fico com 60%, 65% do valor, vocês ficam com 35%. Pode ser assim? Aí tem que ver se o Palmeiras vai aceitar ou não dessa maneira, tá? Mas é algo que pode ter acontecido e que pode estar acontecendo. Por quê? Porque a negociação ela está encaminhada, ela não está finalizada, faltam alguns detalhes. Faltam detalhes daquilo que foi acordado, né, na palavra, entre a direção do Al Rayyan do Catar, entre a direção do Inter, o próprio Palmeiras, e que tem que ser colocado no papel, tá, gente? Mas, segundo André Hernan, e ele tem boas fontes, é um cara que está sempre muito bem informado, o Inter encaminha essa venda. A primeira, tá? A primeira de jogadores do time titular e que estão deixando o Beira-Rio. Lembrando, o Inter encaminhou renovação de Alan Patrick, encaminhou renovação de Bryan Aguirre, teve uma proposta e uma proposta mais sondagem, tá? Porque não teve a proposta na mesa do Inter, mas o clube pelo menos, né, ele teve a intenção de colocar uma oferta de 8 milhões de euros que foi o Galatasaray. E o Inter prontamente disse que nesses valores nem precisava apresentar uma proposta oficial. Os caras estiveram aqui no jogo contra o Flamengo pela Libertadores. Vitão é um cara que está sempre na mira, o próprio Bernabé também começa a ser um jogador que a gente não pode descartar uma saída, e aí surge também essa situação do Wesley, passou Krasnodar, não levou, passou América do México, não conseguiu levar, mas parece que o Al Rayyan do Catar vai levar o jogador colorado, camisa 21, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que tu acha sobre isso, deixa aqui também sobre a situação envolvendo toda a polêmica do Léo Dias, e eu quero saber a tua opinião sobre Lucca. Deixa nos comentários que depois na sequência eu respondo todo mundo por aqui, fechou?
Beijo, tamo junto, até mais. Tchau!